dia! E aí, tudo bem? A estação mudou, mas nada mudou. Estamos na primavera e estamos com uma sensação térmica de -6. Ou seja, apesar de termos mudado a estação, o frio continua. Como vocês podem perceber, não estamos ainda com árvores, frondosas, não estamos ainda com flores, não estamos com o colorido da primavera. Porque isso é um processo de leve transição e transformação da natureza. E nos dias atuais, na sociedade que a gente vive, a gente não gosta do processo lento. Se você já assistiu algum outro vídeo aqui do meu canal, sabe que eu estou num processo de emagrecimento. E é um processo lento. E a gente sempre que entra num processo, a gente quer, a gente já visualiza o resultado, mas a gente nunca quer passar pelo processo. E a natureza nos ensina que todas as etapas são importantes. Então a gente, na verdade, tem que focar no processo e não no resultado. O mês de abril talvez seja o mês mais feio falando da natureza, em relação à natureza aqui no Canadá. Por ser um mês de transição entre a despedida do inverno e o início da primavera, faz com que seja um mês que ainda está apresentando dias bem frios, e que a natureza ainda não acordou. Como vocês podem ver, as árvores ainda estão aqui secas. E é um mês que chove muito. Então, apesar desse sol lindo de hoje, essa semana tivemos aí tempestade de neve, tivemos freezing rain, que é a chuva congelante, e temperaturas bem negativas. E aqui eles têm um ditado que diz April showers, May flowers, ou seja, as chuvas de abril para as flores de maio. Ou seja, é a natureza nos mostrando que o processo é importante e que cada etapa tem o seu significado. Então esses dias chuvosos de frio, na verdade, eles são a preparação para uma primavera que vai dar flores e frutos, e um verão bem animado. E nessa semana eu também completei 1 ano de cidadania canadense. E eu estava refletindo, o que isso significa, e eu quero compartilhar aqui a reflexão sobre essa dupla cidadania. Quando eu e meu marido embarcamos, e nos mudamos para o Canadá, nós viemos como residentes temporários. Então, tudo para a gente, na nossa mente, tinha a ideia que tudo isso daqui que a gente experimenta no Canadá poderia ser temporário, já que nosso visto tinha uma data para sairmos do país, E aí todo o nosso esforço foi para que a gente, conseguisse a residência permanente, que é como se fosse o green card americano, e depois, a conquista da cidadania canadense. E é interessante viver nesse processo, de transição entre ser temporário para ser permanente. E agora, sendo cidadã canadense, é muito interessante o efeito psicológico que isso causa, porque na verdade, agora a escolha está com a gente, se o Canadá vai ser o nosso destino final, mas ele com certeza será um local onde a gente sempre pode retornar, já que agora é a nossa pátria. E entre ter essa indecisão de não saber se você pode ficar e as escolhas de ficar, é interessante no sentido de faz agora a gente refletir se a gente quer ficar. E querer ficar no Canadá é você abraçar e você lidar com as coisas daqui, inclusive o frio. E eu digo isso porque parece ser tão pequeno, mas eu vejo que é um dos motivos, vamos dizer assim, de muita reclamação, de pessoas como nós brasileiros que viemos de países tropicais. Porque em pleno abril ainda está negativo, realmente
foge aí da lógica, né, quando você mora num país tropical. Outro ponto é que você ter essa cidadania canadense não vai tirar o fato de você sempre ser um que veio de fora, né? Hoje, eu e meu marido nos pertencemos ao Canadá, mas a nossa história é que viemos de fora. E isso é muito diferente, né? Porque a gente não para refletir sobre a importância disso quando você nasce no país e aí você veio dele, né? Você nasceu dele. E isso pode ter implicações no seu dia a dia, mas saber lidar com isso faz com que essa transformação e essa adoção da cidadania seja aí um processo mais tranquilo. E ter a dupla cidadania pode, né, se assemelhar ao mês de abril, onde você oficialmente já está na primavera, mas ainda com a sensação do inverno. Talvez eu já não seja tão brasileira assim, mas também não sou 100% canadense, no sentido, né, de escolha, de gosto, de hábitos. Então vai ser sempre essa misto, né? E eu vejo isso como algo de eu poder aí ter o melhor dos dois países. É assim que eu lido com o mês de abril. Apesar de as temperaturas, né, como hoje, ainda estarem no negativo, mas essa semana mesmo, apesar da tempestade de neve, apesar da chuva congelante, também tivemos temperatura na casa dos 20 graus. E isso, né, depois de um inverno rigoroso, é como se fosse uma sensação de verão. Então, é saber aproveitar o melhor que você pode fazer naquele momento. Então, né, como se você, mais uma vez, já viu alguns vídeos, sabe que eu voltei a correr. Então, esse mês de abril, mês de maio, são meses muito bons, né, para você começar a cada vez mais ficar ao ar livre, aproveitar essa luz do dia, já que essa claridade fica até já 7, 7h30 da noite, ainda tá claro, ainda tá com sol, e faz com que você tenha mais energia para fazer, né, e curtir mais a vida. Então, não, nem tudo são flores em abril, ou não tem flores em abril. Daqui a algumas semanas vamos aí ter, né, a Cherry Blossoms, que eu vou tentar ir lá no High Park para gravar, como eu tenho feito todos os anos. Mas aí começa, né, já aí no meado pro final de abril, aí sim começa a aparecer o que a gente de fato espera da primavera. Mas como tudo é uma transição e tudo tem o seu tempo, tá certo? Então vamos comemorar aí mais uma estação aqui nesse belíssimo país, que hoje é o meu país, Canadá.